Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero tecer alguns comentários a respeito do relacionamento de Davi para com os seus valentes. Davi fez discípulos, não que isso fosse algo intencional dele, mas Deus empurrou Davi para aquela situação. Quando Davi estava bem com o rei Saul, se tornou o genro dele, foi colocado como comandante de tropas de Israel, ele era chefe. Novo ainda na idade, talvez antes de 20 anos de idade, ele foi colocado como chefe de tropas, por causa da valentia dele. Mas ele era só chefe. Quando ele fugiu, nenhum dos soldados foi com ele. Eu me lembro que isso já aconteceu comigo. Eu pastoreava uma igreja no início do meu ministério e eu saí, por direção de Deus eu saí. Da igreja não veio ninguém comigo. Veio um discípulo que foi comigo para lá e ele saiu, fora ele, nenhum outro mais, ele e a família dele. Dos outros da igreja, ninguém veio comigo. Eu era um chefe, um líder, um pastor ali na igreja, mas eu não fiz discípulos. Eu precisava aprender a fazer discípulos. Então, muita coisa aconteceu comigo, eu tive que aprender certas coisas, Deus me levou a trabalhar debaixo da autoridade de outros pastores, isso tem muito tempo atrás, mais de 40 anos. E depois Deus me levou para morar no Ceará, onde eu teria que começar tudo de novo, praticar o início do evangelho, evangelizar e discipular. E isso aconteceu com meus filhos. A esposa já era decidida, mas foi encaminhada também nessa direção. E nos tornamos, então, uma primeira célula da comunidade Ramá. Hoje, se alguém perguntar o número, eu não sei. Mas naquela situação, aquela foi a primeira célula, protocélula da comunidade Ramá. Eu, a esposa e os filhos. Depois, Deus foi acrescentando vidas e discípulos e eu passei a conviver com pessoas durante muito tempo e fui transmitindo daquilo que Deus tinha me dado. E aí, sim, eu comecei a desenvolver um relacionamento que permanece. Há relacionamentos desses de 40 anos que permanecem e Deus estava dirigindo isto. E hoje eu entendo um pouco melhor essa situação e vejo que isto sempre foi o plano de Deus, inclusive na vida de Davi. O Davi foi empurrado para fugir porque ele já era grande, importante, provavelmente se envaidecia. Quando ele queria fazer entradas e saídas militares, ele botava a tropa dele para marchar, treinava bem, ele queria aparecer, se mostrar, era visto, reconhecido e todo contente, era grande. Deus mudou a cabeça do rei Saul, Deus permitiu na sua soberania que o diabo entrasse através de um demônio e perturbasse o rei Saul, que passou a perseguir a Davi. Davi teve que fugir. Quando ele fugiu, ninguém foi com ele, nenhum discípulo, nem o amigo dele, o Jonatas, foi com ele. Pois é, naquela situação horrível, passando fome, não tendo onde dormir, acuado, perseguido,
Davi, sem tranquilidade para dormir, ele começou a experimentar momentos difíceis e Deus estava trabalhando a vida dele, porque isso é muito importante. Ninguém vai ser um servo de Deus sendo criado em berço de ouro, no bem bom do ar-condicionado. Ninguém vai se tornar um líder e obreiro eficiente no ar-condicionado, no conforto do escritório, trabalhando na frente do computador. Não é assim que se faz discípulo. É no dia a dia, na doença, na dor, passando fome, trabalhando, suando, cansado, sem poder dormir, tendo que perseguir inimigos. Deus fez Davi passar por essa situação. E Deus complementou, tocando o coração de 400 homens arrasados, endividados, largados da família, marginalizados, perseguidos, homens já provavelmente bêbados, que já estavam com a vida destroçada, não tinham mais o que fazer. Eles se ligaram a Davi e foram viver com ele. Davi sofreu com aquela gente, até que eles fossem libertos de vícios, da bebida, tiveram que passar fome e desenvolver a solidariedade, porque eles não tinham que defender cada um a comida para si, a comida era de todos, a panela era comum. Naquele grupo de Davi, eles passaram alguns anos daquela maneira, desenvolvendo um relacionamento importante, fidelidade do líder Davi aos seus homens e a lealdade deles para com o seu líder. Aquilo foi sendo aperfeiçoado, o grupo cresceu para 600, alguns começaram a arranjar mulheres, inclusive Davi, começaram a ter famílias, viraram um pequeno exército e com muitas famílias, então precisaram de um lugar mais seguro para morar. Davi foi procurar com o rei filisteu, o Aquis, que reinava em Gate, foi procurar ajuda. Dessa vez Deus concedeu que ele conseguisse, e ali Davi desenvolveu aquele relacionamento com os seus homens. Dentre eles, Davi observava, e eles foram sempre com Davi para onde Davi ia. Quando Davi foi para a guerra, foi dispensado. Quando a cidade dele, Ziclag, foi queimada, ele perseguiu os adversários, Deus deu vitória de ele conseguir trazer tudo de novo. Depois, quando Deus dirigiu para ele ir morar nos arrabaldes de Hebrom, cidade ao sul de Judá, onde tinha peregrinado Abraão, Davi foi morar lá. Os homens de Judá reconheceram que Davi já era líder de um grande grupo de gente, famílias. Davi era como que o pastor daquelas famílias que eram leais e fiéis a ele. Os homens de Judá, os líderes, os anciãos, reconheceram que Davi era uma pessoa apropriada para liderá-los e então reconheceram Davi como rei em Judá. O Davi começou certamente a ter uma vida um pouco melhor e os seus homens iam com ele. Os homens de Davi andavam com ele para todo lado. Para onde Davi ia, os seus homens iam. E naquilo ali, naquele processo todo, Davi foi observando e ele começou a verificar que havia até uma disputa entre eles de quem seria mais leal a Davi, daria vida por Davi. Eles observavam Davi. Quando Davi manifestava um desejo, eles estavam prontos a satisfazer. Davi teve sede, eles disputavam quem iria buscar água para Davi. Davi observava tudo aquilo, não que ele quisesse ser servido, nem que ele quisesse valorizar os áulicos, que tem um nome popular aí de puxa-sacos. Ele não estava valorizando isso, ele queria ver a lealdade de vida.
Eu acho que o exemplo maior que ele teve foi quando fugiu do seu filho Absalão e ele então encontrou aquele geteu que liderava um grupo de cerca de 600 homens e que demonstrou fidelidade a Davi. Apesar de ser estrangeiro, ele disse: eu estou com o meu rei para o que der e vier, e estou pronto a dar a minha vida, eu e os meus homens, pelo rei meu senhor. Aquilo tocou profundamente o coração de Davi, mas já era um relacionamento que vinha lá de trás. Deus quer que o pastor dê a vida pelas ovelhas. As ovelhas reconhecem a voz do pastor e não seguem um outro que não é pastor. O mercenário que está procurando se fazer na obra de Deus, está procurando aparecer, está procurando oportunidade para se fazer. As ovelhas reconhecem e não vão seguir. O que conta na igreja são discípulos, pessoas que são leais e firmes para com seu líder, porque sabem que o seu líder também é fiel e leal para com elas. E em dificuldades, essas pessoas sabem que podem contar com o seu líder e o líder também sabe que pode contar com essas pessoas. Então, este é o relacionamento do discipulado que Davi exemplifica para nós. Ele não fez isto por conhecimento, por teoria, por entendimento, como hoje nós podemos fazer. Ele fez isso por necessidade, porque não tinha outro jeito. Comer rato, calango, cascavel, bicho do mato que aparecia morto, na fome, eles pegavam aquilo, assavam e comiam. Eles eram treinados a sobreviver nas maiores dificuldades. Eu creio que o Evangelho precisa também, na vida das pessoas, de formar esse caráter importante. O cristão, aquele que é um obreiro, que quer agradar a Deus e trabalhar na obra de Deus, precisa sofrer, passar lutas, dificuldades. O apóstolo Paulo menciona isso. Vai ser perseguido, mas vai ser leal, nunca vai desistir, nunca vai voltar atrás, nunca vai falar mal do seu líder. O seu líder pode falhar, ele é leal ao seu líder, é igual um cachorro. O dono pode matar o cachorro, mas o cachorro é fiel ao seu dono e vai morrer ali aos pés do seu dono. Pois é, Deus quer forjar em nós este entendimento e esta prática, sermos discípulos totalmente leais ao nosso líder, não falar mal dele, estar com ele, dar a vida por ele. Mas esse tipo de relacionamento não aparece assim naturalmente e ninguém nasce com ele. Tem que ser desenvolvido na convivência. O discipulado é praticado dia a dia. Por isso a obra de Deus não pode ser explosiva, não é de uma hora para outra e não se faz com reunião. É um relacionamento que depende de tempo, envolve o reconhecimento e na convivência os frutos vão demonstrar este relacionamento. O líder que é fiel a Deus, não é mercenário, vai ver discípulos dessa maneira e os discípulos vão se sentir seguros junto ao seu líder. É este relacionamento que Deus quer desenvolver em nós. E você está sendo um discípulo, uma discípula, para depois você também poder fazer discípulos assim com essa mesma qualidade de fidelidade? Comece a pensar nisto.